Sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa aula número 8 do nosso curso de Introdução à Bíblia. Nós já passamos da metade do nosso primeiro módulo de Bibliologia, onde nós estudamos a respeito da Bíblia, tentando entender de onde ela veio, quem escreveu, por que ela é dividida da maneira que é dividida e como ela chegou até nós. Já vimos a respeito da sua língua, já vimos a respeito da sua divisão, já vimos a respeito da inspiração, já vimos a respeito da canonicidade. Hoje nós estamos continuando a nossa aula a respeito da canonicidade do Antigo e do Novo Testamento. Hoje então nós vamos ver a respeito da canonização dos livros do Novo Testamento e como se deu esse processo até o fechamento total dos livros canônicos, que são 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Antes de nós seguirmos adiante, eu quero ter certeza que você compreendeu a diferença dessas expressões, porque elas são muito similares e podem confundir um pouquinho. Quando você ouvir a palavra cânon, isso estará se referindo ao conjunto de livros canônicos, ao conjunto fechado de 66 livros que são autoridade escrita, que foram inspirados por Deus. Cânon é o conjunto de livros canônicos. E o motivo desses livros fazerem parte do cânon é porque estes livros contêm uma canonicidade. Isso fala a respeito da qualidade exclusiva desses 66 livros que foram inspirados por Deus. Eles são exclusivos porque somente esses 66 livros foram inspirados por Deus, foram teopneustos, foram soprados. Então, canonicidade é aquilo que se reconhece no processo de canonização. Canonização é a maneira, o processo para reconhecer estes livros. Então agora vamos de trás para frente falar essas palavras para que fique bem claro os seus significados. Aquelas 5 perguntas que nós fazemos: esse livro é autorizado? Ele é profético? Ele é confiável? Ele é dinâmico? Ele foi aceito? Esse processo é a canonização. É o processo para descobrir a canonicidade dos livros. Canonicidade se dá porque estes livros foram inspirados. E quando nós reconhecemos essa canonicidade, nós ajuntamos e agrupamos esses livros que formam o cânon bíblico. Fez sentido? Tá tranquilo? Tá comigo? Vamos continuar então. Então, como nós já vimos, no Antigo Testamento, a canonização para a descoberta da canonicidade dos livros, se faziam essas 5 perguntas para descobrir se esses livros haviam sido entregues por Deus para o seu povo ou não. Mesmo que houvessem muitos livros sendo escritos que diziam serem da parte de Deus, mesmo assim eles não passavam pelo crivo que acusava a inspiração neles. Agora, no Novo Testamento, com a mudança da dinâmica e até cultural no meio do judaísmo, aqueles que receberam a mensagem e a revelação da parte de Deus já não são os profetas, são agora os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que conviveram com ele, testemunharam no seu ministério, aqueles que tocaram, aqueles que conversaram. Estes são aqueles que puderam transmitir a mensagem a respeito da revelação específica de Jesus Cristo, o Logos de Deus, Deus em carne. Então essas 5 perguntas agora, mesmo que todas elas tenham sido feitas para cada um dos 27 livros do Novo Testamento, nós fazemos 3 perguntas que se encaixam nessas 5, mas se parecem um pouco diferentes. Ao invés de nós perguntarmos se este livro é profético, se ele veio de um profeta, nós perguntamos: existe uma apostolicidade neste livro? Querendo saber se esse livro foi escrito por um dos apóstolos direto de Cristo ou de alguém que fazia parte do círculo apostólico. Somente os livros transmitidos pelos apóstolos passariam pelo crivo da canonicidade e fariam parte de um cânon. Depois nós faríamos a pergunta: este livro contém as regras de fé? Porque nós precisamos saber se esse livro está em concordância com os escritos, com a proclamação e com os ensinos dos apóstolos de Cristo. Porque qualquer escrito ou ensino que estivesse em contradição direta com um dos ensinos dos apóstolos, automaticamente seria rejeitado pela igreja. A próxima pergunta, que antes seria: este livro foi aceito, reconhecido pelo povo de Deus? Agora nós perguntamos: existe uma catolicidade neste livro? Querendo dizer, esse livro foi reconhecido pela igreja global como sendo base doutrinária, como sendo útil para a edificação do corpo de Cristo? Então Mateus era um apóstolo,
João, apóstolo, Paulo, apóstolo, Tiago não era apóstolo, mas era do círculo apostólico, fazia parte do grupo apostólico, e ele era irmão do Senhor Jesus. Pedro era um apóstolo, Apocalipse foi escrito por João também, um apóstolo. Já Lucas e Marcos, eles eram do círculo apostólico. Lucas caminhava diretamente com Paulo, Marcos caminhava com Paulo, com Pedro. Dentro de alguns escritos dos pais apostólicos até sugerem que o livro de Marcos havia sido escrito por pedido do próprio apóstolo Pedro. Então Marcos era do grupo apostólico. Aí faltou o livro de Hebreus, que por um bom tempo se acreditou que era um livro escrito pelo apóstolo Paulo. Mas mesmo não sendo uma carta de Paulo, ainda assim nós vemos pelo seu conteúdo que o escritor fazia parte do grupo apostólico, fazia parte da liderança da igreja global. E assim cada um dos 27 livros passou e foi aprovado a sua canonicidade, formando o que nós hoje chamamos de Novo Testamento. Mas por que se houve uma necessidade de um novo cânon ser formado? Porque eles não poderiam apenas carregar os escritos do Antigo Testamento. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nas 3 principais necessidades ou pressões externas que estimularam a formação de um cânon apostólico. O primeiro estímulo é o estímulo eclesiástico. Como você pode imaginar, depois que o Espírito Santo desceu, do dia de Pentecoste, muitos se converteram ao cristianismo e nos anos posteriores houve-se uma necessidade de se saber quais eram os livros normativos, quais eram os livros que haviam sido repassados pelos apóstolos e pelo grupo de liderança da igreja, porque agora as igrejas haviam se espalhado por toda a Europa e pela Ásia. Isso sem contar que a igreja primitiva tinha a tradição de ler em voz alta em seus cultos as cartas e livros que eles acreditavam ser sagrados. E agora muitas cartas estavam chegando para as igrejas e já não se sabia quais cartas deveriam ser lidas e quais cartas deveriam ser rejeitadas, por não conterem uma canonicidade. Uma coisa é ter um livro histórico, outra coisa é ler em voz alta um livro ou uma carta que acredita-se ter vindo da parte de Deus. E nesse movimento evangelístico, muitas outras nações se converteram e havia-se também uma necessidade de saber quais escritos nós precisamos traduzir ou nós devemos traduzir. Este então foi o primeiro estímulo que a igreja recebeu para a formação de um cânon. O segundo estímulo era o estímulo teológico. Para a segunda metade do primeiro século, a igreja já estava lutando contra o gnosticismo e outros tipos de seitas e heresias. E a quantidade de hereges e falsos mestres que estavam surgindo e enganando os cristãos era de um número muito grande, a ponto de que os apóstolos precisavam constantemente lutar verbalmente e alertar as igrejas por escrito de que eles tomassem conta do seu rebanho e rejeitassem qualquer escrito e qualquer doutrina que não houvesse sido enviado por eles. O próprio Irineu, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, o apóstolo do amor, conta uma história muito interessante. Quando nós pensamos sobre o apóstolo João, nós sempre pensamos nele como sendo paz e amor, como sendo tipo, te amo, Jesus é amor, legal, vem para Jesus. Mas João travava batalhas teológicas e apologéticas contra os hereges do seu tempo de maneira que hoje não se faz. Irineu conta que um dia eles foram a uma casa de banho, que era muito normal naquela época, e entra na casa de banho Cerintos, um grande herege gnóstico da época. Quando João vê que Cerintos está debaixo do mesmo teto que ele, João imediatamente sai correndo do prédio e grita para os seus discípulos: vamos voar para que até mesmo essa casa de banho não caia sobre a nossa cabeça, porque Cerintos, o inimigo da verdade, está aqui dentro. Imagina alguém dizendo isso contra um herege nos nossos dias. Alguns até acreditam que João escreveu seu evangelho para humilhar as heresias de Cerinto em sua época e as demais heresias gnósticas que ele estava lutando no final do primeiro século. Já no segundo século surge o grande herege Marcião, que era gnóstico, mas se chamava de bispo da igreja do Senhor Jesus. Esse cara era muito doido. Ele foi o cara que difundiu a heresia de que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de paciência, de graça. Dois deuses diferentes. O Deus Jesus Cristo
o Logos, e o Deus do Antigo Testamento. Deus severo, um Deus bravo, um Deus de justiça. É necessário que um outro Deus viesse e demonstrasse amor. Mas não bastava que esse cara já estava tentando destruir e se infiltrar no meio da igreja, mas ele cria o seu próprio cânon. E dentro desse cânon, desse grupo de livros que ele formou, ele rejeitou completamente o Antigo Testamento e removeu do Novo Testamento qualquer escrito que contivesse porções ou profecias do Antigo Testamento. Então, no seu cânon, na sua Bíblia, só tinha o livro de João, que dava uma ideia de separação do Logos. O Evangelho de João era muito usado pelos gnósticos, algumas cartas de Paulo, mas ele removia todo o resto, porque ele dizia que todo o resto era falso. Então, dentro do estímulo teológico, havia-se a necessidade da luta contra as heresias. Do século II para o século III, aparece um outro herege chamado Montano, que fundou o montanismo. Esse cara, também gnóstico, veio dizendo que ele tinha dom de revelação, ele tinha consigo duas discípulas, chamadas Priscila e Maximila, e toda vez que esses caras entravam em transe e começavam a profetizar, tudo aquilo que saía das suas bocas, eles diziam depois que havia sido diretamente dado por Deus e deveriam ser canônicos, porque eles estavam sendo inspirados como os profetas da antiguidade. Eles começaram então a enviar mensagem para todas as igrejas do mundo para que eles viessem e se reunissem em Peusa, que fica na Frígia, porque eles estavam anunciando que o mundo iria acabar imediatamente naqueles dias e que lá na cidade de Peusa eles receberiam a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que desceria sobre aquela cidade. Então venham, ajuntem-se nessa cidade, porque nós receberemos do céu a cidade eterna. Então, do segundo para o terceiro século, a quantidade de hereges e de escritos hereges se multiplicaram imensamente. E essas cartas e escritos começaram a ser enviadas para as igrejas. E aí imagina para o pastor, para o bispo da igreja local, tentar ensinar o seu povo a seguir as doutrinas dos apóstolos, mas de repente o seu rebanho recebe cartas que destroem e vão contra os ensinos dos apóstolos. Até que você verifique que aquela carta não veio do apóstolo tal, ou que não veio de alguém autorizado, e de que aquele conteúdo não faz parte, não contém canonicidade. Imagina quanto estrago já tinha causado. O último estímulo ou pressão sobre a igreja para a formulação de um cânon, para o fechamento desse cânon, para o reconhecimento de quais livros eram normativos, é o estímulo político, com o aumento das perseguições contra a igreja. Diocleciano, no IV século, lutou contra a igreja e destruiu muitos dos livros e escritos da igreja. Ele mesmo, Diocleciano, enviou um edito imperial dizendo de que todos os escritos cristãos deveriam ser jogados ao fogo e destruídos. Chega até a ser um pouco irônico, já que 25 anos antes, o imperador Constantino, que tinha se convertido ao cristianismo, tinha dado ordem a Eusébio que se preparasse e se distribuísse 50 exemplares da Bíblia. Temos que entender que naquela época não tinha prensa, era tudo feito à mão. 25 anos se passam, Diocleciano ordena que toda a escritura seja destruída. Imagina a situação agora para os pastores. Se alguém vier para destruir os manuscritos da minha igreja, quais deles são importantes? Quais escritos valem a pena a minha morte? Quais não valem? Será que eu morreria pelo evangelho de Judas? Pelo evangelho de Pedro? Pelo livro do pastor de Hermas? Se estes livros forem normativos, eu devo guardar com a minha vida. Mas se eles não forem, eu os entrego ao fogo. Então, com essa perseguição, houve-se o questionamento e a necessidade. Nós precisamos saber quais livros são importantes, quais livros nós devemos guardar, por quais livros nós devemos entregar a nossa vida. E estes três estímulos ajudaram na finalização do cânon do Novo Testamento lá para o IV século. Mas o próprio Novo Testamento vai nos dar indícios de que o cânon do Novo Testamento ele foi progressivo, ele não aconteceu de uma vez só, porque haviam dificuldades, já que os cristãos estavam se espalhando, os apóstolos estavam se espalhando.
mundo. A maioria dos livros e das cartas eram escritos para igrejas locais, e depois eram copiados e enviados a outras igrejas para serem utilizadas doutrinariamente. Outros livros como Filemon, 2ª, 3º João, Timóteo, esses livros foram escritos para indivíduos, até que esses indivíduos recebessem essas cartas, copiassem e compartilhassem com as suas igrejas locais, ou enviassem a outras igrejas locais. Ou imagina quanto tempo demorou para que as outras igrejas da Ásia ou da Europa, da África, tomassem conhecimento dessas cartas. Muito tempo se passou. Claro que outros livros também tinham uma audiência bem maior, como 1 Pedro para a Ásia Oriental, Apocalipse para a Ásia Ocidental, ou Romanos escrito para a Europa. Mas justamente porque algumas cartas eram enviadas para lugares tão distintos e distantes, você precisa adicionar os problemas de transporte, de comunicação. A internet não pegava muito bem, não dava para mandar a carta por WhatsApp, ou ler ela pelo Zoom ou Skype. Então todos esses problemas ajudaram na demora de fechar o cano do Novo Testamento. Se você abrir lá em Lucas, nós vamos ver que quando Lucas escreveu o seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenha certeza da verdade das coisas que foste instruído. Então Lucas nos deixa saber que quando o seu livro estava sendo escrito lá para o ano 60 depois de Cristo, muitos já haviam escrito narrativas a respeito da vida do ministério e dos acontecimentos acerca de Cristo e dos seus apóstolos. Então quando ele foi escrever, ele buscou as fontes apostólicas, talvez Maria, os parentes, talvez procurou Judas, irmão de Jesus, e assim ele mesmo escreveu a sua narrativa baseado na verdade declarada pelas testemunhas. Já Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:2, ele vai exortar a igreja com as seguintes palavras. Ele vai dizer: eu preciso que vocês não mudem o modo de pensar, nem fiquem assustados por causa de qualquer espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós. Então ele já estava dizendo para a igreja: cuidado, qualquer um que vier a vocês, dizendo que vieram ou foram enviados a vocês por nós, ignorem, porque quando isso acontecer, eu mesmo, com uma carta assinada com meu próprio punho, farei conhecido a vocês de que eu estarei enviando alguém. Do contrário, rejeite qualquer escrito, mesmo que seja um espírito, que um anjo se coloque diante de vocês. Não aceitem. Os teólogos vão nos dizer que a proclamação do evangelho e da doutrina dos apóstolos, chamada de querigma, que significa proclamação, funcionava como um tipo de cânon, que somente a tradição oral passada pelos apóstolos deveria ser aceita. Então eram os apóstolos que estavam definindo a religião, a doutrina e as regras de fé de qualquer um que encontrasse a fé em Jesus Cristo e se juntasse ao corpo de Cristo, por meio daquilo que eles viram, ouviram e experimentaram com Cristo Jesus, e eram proclamados pelas suas palavras. O próprio apóstolo João, em 1 João 1, ele vai declarar: o que nós vimos e ouvimos é isso que nós declaramos, é isso que nós anunciamos. Somente em nossas palavras vocês deveriam crer. E era assim que toda a igreja carregava a sua doutrina, olhando para os apóstolos, assim como diz em Atos 2, de que toda a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então as cartas e os livros apostólicos eram escritos e enviados aos seus destinos, e depois, com a necessidade de compartilhamento, estes livros e cartas eram redigidos, traduzidos, copiados e copiados novamente, com o mesmo zelo que os escribas do passado tinham para com os textos, confiando de que letra por letra eram importantes, e assim esses livros foram se espalhando por todas as igrejas. Como o próprio João em Apocalipse vai receber uma ordem: tudo aquilo que você vê, escreve e envia a 7 igrejas que estão na Ásia. Então ele teve que escrever toda a revelação de Jesus Cristo e copiar 7 vezes, porque não era somente aquela porçãozinha para cada igreja que deveria ser enviado, mas
toda a transmissão da revelação de Jesus Cristo para cada uma das 7 igrejas. Tiago escreve sua carta às 12 tribos da dispersão. Pedro escreveu em sua carta para os estrangeiros da dispersão. Efésios foi escrito para aqueles que estão em Éfeso e os demais fiéis em Cristo. Então essas cartas precisavam circular e progressivamente elas chegaram a cada uma das igrejas. E os pais apostólicos, os pais da igreja do 2º, 3º século, testemunhavam destes livros que estavam sendo aceitos pelas igrejas locais, confirmados de suas autorias e reconhecidos de suas canonicidades. Tanto que dentro de 200 anos do 1º século, quase todos os versículos do Novo Testamento já haviam sido citados por um dos pais da igreja. E mesmo que alguém argumente, mas e aqueles versículos que não foram citados? O argumento do silêncio não cancela o valor do livro inteiro. Da mesma forma, eu poderia perguntar para você, quando foi que você citou Filemon, ou 2ª ou 3ª João, no seu dia a dia ou até mesmo em suas pregações? Isso não significa que você não valoriza e reconhece um desses livros. Então, nem todos os livros do Novo Testamento haviam sido citados por todos os pais da igreja, mas com certeza todos os livros do Novo Testamento foram citados por um ou mais dos pais da igreja. Até mesmo Policarpo, no 2º século ele já tinha citado 18 dos 27 livros dentro dos seus escritos, reconhecendo e aceitando esses livros como inspirados. A partir do 2º século, então, nós encontramos alguns tipos de cânons que foram progressivamente sendo formados para o auxílio das igrejas locais que estavam sendo formadas em todo o mundo e precisavam de uma lista oficial dos livros inspirados. Vamos dar uma olhada em alguns desses exemplos, então, de cânons. Nós temos a tradução da antiga siríaca, que circulou na Síria no 4º século, e nessa lista ele continha todos os livros do Novo Testamento, exceto 2ª Pedro, 2º e 3ª João, Judas e Apocalipse. Todos os outros demais livros já estavam nessa lista oficial. E o motivo desses livros terem sido omitidos é facilmente explicado pelo fato desses livros terem sido dirigidos à igreja do Ocidente, enquanto a Síria fazia parte da igreja do Oriente. E essa tradução havia sido formada antes da aceitação de todos os livros do Novo Testamento. Por isso nós vemos esse agrupamento limitado. Depois nós vemos a antiga latina, que é uma tradução para o latim, que já tinha sido traduzido lá para o ano de 200. Da mesma forma que a antiga siríaca, ele continha todos os livros do Novo Testamento, exceto Hebreus, Tiago e 1º e 2ª Pedro. E a omissão desses livros é o oposto da antiga siríaca. É porque estes livros haviam sido escritos para a igreja oriental, e por isso essas cartas ainda não haviam sido entregues ou chegados ou reconhecidos pela igreja ocidental. Também temos o cânon moratório de 170 d.C., que além do cânon de Marcião, seria o cânon mais antigo que nós temos conhecimento. Ele seria idêntico à antiga latina, que exclui Hebreus, Tiago, 1º e 2ª Pedro, mas alguns estudiosos acreditam que seria um erro nos manuscritos de não conter Hebreus e 1ª Pedro, porque estes livros eram muito comuns nos demais manuscritos. Então acredita-se que é possível que Hebreus e 1ª Pedro fizessem sim parte do cânon moratório. Também temos o Códice Barocócio de 206 d.C. Esses códices já eram um tipo de livro diferentes dos manuscritos ou dos rolos. Esse códice vem com o título de Os 60 Livros e ele contém 64 dos 66 livros que nós temos. Ele só não contém Esther, do Velho Testamento, e Apocalipse do Novo Testamento. Todos os outros demais livros estão nesse Códice Barocócio. Depois nós temos também a lista de livros de Eusébio de Cesareia, de 340 d.C. Nessa época, a lista já estava até bem completa. Já se sabia muito bem quais livros faziam parte da lista e quais não faziam e deveriam ser rejeitados. Então Eusébio, em sua obra História Eclesiástica, vai mencionar todos os livros do Novo Testamento como sendo aceitáveis, mas ele deixa de citar Tiago, Judas, 2ª Pedro e 2º e 3ª João, porque estes livros ainda eram antilegômena estavam discutindo a respeito da canonicidade desses livros, e por isso ele não mencionou esses livros como aceitáveis. Depois da lista de Eusébio, nós temos Atanásio de Alexandria, em 370 d.C., que já vai relacionar os 27 livros do Novo Testamento como sendo canônicos. Em menos de 50 anos, já se oficializou
finalizou a lista. Tanto que Jerônimo e Agostinho, na geração seguinte, já olharam para a lista de Atanásio e aceitaram completamente essa lista como sendo o cânon bíblico fechado. E foi então que no concílio de Hippo, em 393, e no concílio de Cartago, de 397, que se oficializou e se reforçou essa lista, reconhecendo a autoridade divina sobre esses 27 livros e rejeitando qualquer outro escrito que não fosse parte dessa lista. E a partir desses concílios, não se houve mais discussão e não se houve mais desenvolvimento ou adição desse cânon até o concílio contra a reforma, que nós vimos na última aula, onde a Igreja Católica adicionou deuterocanonicamente os livros apócrifos do Antigo Testamento, para dar base para algumas de suas heresias e crenças que estariam sendo questionados por Calvino. Agora que nós sabemos quando foi que se finalizou o cânon do Novo Testamento, e nós entendemos que foi diferente do que alguns têm dito nos nossos dias, vamos dar uma olhada nos diferentes grupos de livros com aqueles nomes estranhos que nós falamos na última aula. Então nós temos o grupo dos Antilegomena, que são aqueles livros reconhecidos e aceitos por todos. Nós temos os livros Antilegomena, aqueles que se falou contra ou foram questionados por alguns. Nós temos os livros apócrifos ou cultos, que foram aceitos por alguns pelo seu valor histórico, mas rejeitados como canônicos. E nós temos os pseudepígrafos, que são aqueles escritos falsos ou de falsa autoria. Então, no grupo Homologomena, nós temos dos 27 livros do Novo Testamento, 20 livros eram aceitos em comum acordo, mas 7 livros do Novo Testamento eram antilegomena, porque questionava-se o seu valor, a sua canonicidade, a sua autoria, e precisava haver-se uma discussão a respeito desses livros. E por terem sido questionados, esses 7 livros foram os últimos a serem canonizados lá no século IV. Estes livros, então, os antilegomenas, são Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Você consegue imaginar aí por que esses livros foram questionados? Por que alguns não aceitaram esses livros? Hebreus talvez seja fácil de adivinhar, porque pela falta da declaração do autor a respeito de sua pessoa, não se havia um acordo da autoria. Alguns diziam que era Paulo, alguns diziam que era alguém do círculo apostólico, alguns diziam até que poderia ter sido Priscila, do círculo apostólico de Paulo, ou Lucas. Nós vamos ver isso mais para frente. Já Tiago não foi aceito porque Tiago não era um apóstolo, por não saber-se com certeza se ele era realmente o autor ou se este era também um pseudepígrafo de falsa autoria. 2 Pedro foi questionado porque 2 Pedro não carrega a mesma linguagem que 1 Pedro. E muitos diziam que ou este livro foi escrito por outro autor, ou Pedro usou outro escrivão para escrever este livro. A não ser que, óbvio, Pedro tenha mudado o seu vocabulário e aprendido a escrever de outra maneira. Já 2 e 3 João foram questionados pelo seu pouco valor religioso, como se João não fosse capaz de escrever um livro tão simples. Judas foi questionado por causa do seu conteúdo, já que ele cita partes de livros apócrifos, além dele conter uma linguagem pesada, dura, politicamente incorreto. Alguns sugeriam que este livro não deveria ser canônico. E por fim, Apocalipse foi questionado por causa da sua linguagem, pelos seus símbolos, pelas suas alegorias. Não se sabia o que realmente a mensagem significava, além de ser o único livro apocalíptico aceito, por causa da autoria, mesmo que a própria autoria tenha sido questionada. E estes 7 livros, então, são aqueles que foram questionados por alguns, chamados Antilegomena. Depois nós temos os pseudepígrafos, que são os falsos escritos, ou de falsa autoria, que foram escritos durante o 2º século ou 3º século. Pouquíssimos livros vieram do 1º século, mas mesmo que tendo sido escritos no 2º e 3º século, eles carregavam a autoria dos apóstolos, como se algum dos apóstolos estivesse vivo no 2º e 3º século para escrever aqueles livros, como o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Judas, o Evangelho de fulano e de ciclano, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, o Apocalipse de fulano, ciclano e beltrano. E o conteúdo desses livros, em sua maioria, era gnóstico, docético, que são aqueles que acreditavam que Jesus não tinha um corpo verdadeiro, era apenas uma aparência
aparência. Jesus nunca teve carne, ou até mesmo ascético. Aquele grupo de pessoas que desprezavam o prazer do corpo e diziam que qualquer prazer é mal e não deve ser experimentado ou recebido por um cristão. Esse grupo dos pseudepígrafos, a lista é tão grande que chega a passar de 300 o número de inscritos. Eu vou citar para vocês somente alguns, aqueles que são mais conhecidos. Mas imagina, 300, todos eles passaram pelo teste e foram reprovados. A tarefa não era fácil como a gente imagina. Os pais da igreja tiveram que testar, conversar, discutir, rejeitar livro por livro, escrito por escrito. Alguns mais rápido do que os outros, mas todos precisavam passar por esse crivo, por esse questionamento. Vamos ver então essas principais listas dos pseudepígrafos. Dentro do grupo dos evangelhos, nós temos o evangelho de Tomé, o evangelho dos ebionitas, o evangelho de Pedro, o proto-evangelho de Tiago, o evangelho dos egípcios, o evangelho arábico da infância, que trata sobre a infância de Jesus, o evangelho de Nicodemos e o evangelho do carpinteiro José. Eita nós! Esse só foi escrito lá para o século IV, mas atribuído a José. Depois desse grupo nós temos os livros dos Atos. Atos de Pedro, Atos de João, Atos de André, Atos de Paulo e Atos de Matias, Filipe e Tadeu. Depois nós temos o grupo das epístolas, das cartas, onde nós vamos encontrar a carta atribuída ao nosso Senhor. Uma carta escrita pelo próprio Jesus, imagina? Qualquer igreja iria querer uma carta dessa. A carta perdida aos Coríntios, as 6 cartas de Paulo a Sêneca, a carta de Paulo aos Laodicenses e os 16, que são os 16 apócrifos. Depois nós temos o grupo dos livros apocalípticos, onde nós vamos encontrar o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, o Apocalipse de Tomé, o Apocalipse de Estevão, o segundo Apocalipse de Tiago, não bastou um, teve 2, o Apocalipse dos Messos e o Apocalipse de Dositeu. Esses então foram os principais pseudepígrafos, falsos escritos ou de falsa autoria. Depois nós vamos ter os livros apócrifos, que foram vistos com aceitação por alguns, mas só pelo seu conteúdo religioso, não por se tratar de um livro canônico. Então a diferença entre os apócrifos e os pseudepígrafos do Novo Testamento é que os pseudepígrafos nunca foram aceitos pelos autores ortodoxos, pelos pais da igreja, como sendo livros canônicos. Mas os livros apócrifos, por outro lado, eles eram tidos com muita estima por causa do seu valor religioso, como tipo um livro cristão, não canônico, mas cristão. E dentro desse grupo de livros apócrifos nós vamos encontrar a Epístola de Clemente, o Pastor de Hermas, que eu já li, é muito doido. Não consigo encontrar um valor muito grande. O Didaquê, ou conhecido como Ensino dos Apóstolos, o livro dos Atos de Paulo e de Tecla. Tecla seria uma discípula de Paulo, uma história muito louca também. O Evangelho dos Hebreus, a Epístola de Policarpo aos Filipenses e as 7 Epístolas de Inácio. Estes então são os livros apócrifos do Novo Testamento, que eram vistos com muito carinho pela igreja até o 4º século, mas não por se tratar de um livro sagrado, tanto que eles nunca foram incluídos dentro do cânon do Novo Testamento. E desde o 5º século, a igreja tem carregado zelosamente esses 27 livros como sendo os únicos 27 livros canônicos inspirados e reconhecidos como autoridade escrita. Então, resumindo tudo que nós falamos, o cânon do Novo Testamento começou-se imediatamente com a proclamação verbal do testemunho dos discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. Essa tradição começou a ser escrita e transmitida para a igreja, que crescia cada vez mais e se espalhava cada vez mais, mas ao mesmo tempo que isso era positivo, a comunicação dessas igrejas era difícil, e quando as cartas transmitidas a um grupo de igrejas demorava até chegar aos outros grupos de igrejas, muitas heresias também cresciam e confundiam as igrejas e os cristãos acerca de quais livros realmente importam e são inspirados, até chegar finalmente no 4º século, no concílio de Hipona e de Cartago, onde essa lista foi finalmente oficializada e fechada, contendo os 66 livros normativos, canônicos, inspirados, chamados de a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus por este livro. Enquanto nós finalizamos essa aula, eu te convido a orar comigo em agradecimento ao Senhor por este livro.
Pai, obrigado porque por muitas lutas e tribulações, a declaração e testemunho dos apóstolos chegou até nós. O testemunho das obras e revelação de Jesus Cristo. E hoje nós podemos compartilhar, aproveitar, se deleitar nas palavras de nosso Senhor e da doutrina dos apóstolos, nos aproveitando da comunhão dos santos ao redor desse livro. Louvado seja o teu nome. Dai-nos amor por este livro. Dai-nos graça para lermos, dai-nos graça para compreendermos de modo correto. Livra-nos de toda heresia, livra-nos de todo engano, ensina-nos no caminho que devemos andar, pois a tua palavra é a verdade e nós queremos nos alimentar dela, Senhor. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém? Nos vemos na próxima aula. Deus os abençoe.